Olá, meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter vocês aqui. Alguns personagens marcaram as vidas daqueles que tiveram o prazer de assisti-los. Os anos 90 foram marcados por uma grande variedade de atores e atrizes que simplesmente faziam os telespectadores grudarem seus olhos na telinha. Afinal, antes do grande estouro da internet, a televisão era o principal meio de entretenimento da população. Um ícone dessa época foi Jorge Luiz Souza Lima, talentoso, polêmico e muito querido pela população brasileira. Jorge ficou mais conhecido como Vera Verão. A personagem, uma das várias do ator, foi um marco importante para a televisão brasileira, principalmente se tratando da visibilidade do movimento LGBTQ. Para se apresentar na mídia, usava um nome artístico inspirado na atriz Monique Lafon. E por isso ficou famoso pelo nome Jorge Lafon. Mas afinal, quem realmente foi Jorge Luiz ou Jorge Lafon? O nome por trás de tão conhecida Vera Verão. Nascido no dia 29 de março de 1952, na cidade de Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. Jorge contava que sabia desde cedo que era homossexual, percebendo logo aos 6 anos de idade que era diferente dos seus colegas de colégio. Vocês podem imaginar aí que a época era difícil, muito mais que hoje, para as pessoas que possuíam uma sexualidade diferente. Jorge conta que morria de medo de envergonhar seus pais. E por isso, no começo de sua vida, escondeu a todo custo seu grande segredo. E bem, esconder esse segredo pode não ter sido tão difícil assim, já que, conforme sua própria biografia, tempo não era algo que tinha de sobra. Sua vida adulta começou bem cedo, logo aos 10 anos de idade. Ele já trabalhava em uma oficina mecânica e ainda ajudava sua mãe em um parque de diversões aos finais de semana. O talento de Jorge para a atuação e para a dança também foi algo notado cedo por ele mesmo e por sua família, o que o fez iniciar no balé quando tinha apenas 9 anos de idade. O pai de Jorge abandonou sua família logo quando ele era criança. E conforme o próprio Lafon, a ausência da figura opressora do pai, somado à influência que o apresentador Clodovil Hernandes, um dos primeiros homens gays a atingir sucesso na televisão, acabaram fazendo com que, aos poucos, Jorge fosse se assumindo para sua família. O ator formou-se em educação física, mas acabou nunca exercendo nada parecido com a profissão. Aos 17 anos, já dançava em grandes cabarés cariocas, começando a se apresentar por volta das 8 horas da noite e parando só depois das 5 horas da manhã, passando por várias boates durante a noite. O talento do jovem dançarino foi rapidamente notado por Haroldo Costa, um dos mais famosos produtores culturais do Brasil, reconhecido pelos seus espetáculos sobre a cultura brasileira. Foi convidado por Haroldo para participar de seu grupo de dança folclórica e, assim, ainda muito jovem, rodou a Europa e os Estados Unidos, se apresentando durante os 10 anos em que fez parte da trupe. O grande passo da carreira de Jorge na televisão veio quando tinha apenas 22 anos, quando ingressou no grupo dos bailarinos do Fantástico, em 1974. Ele percebeu nesse momento que poderia ter uma chance na atuação e que, pela dificuldade extra que sofria por ser negro e gay, ele deveria se sobressair aos seus concorrentes com todas as armas que dispunha. Foi então que ele ingressou no curso de teatro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Apenas em 1981, já formado em teatro e quase 8 anos após entrar na Rede Globo, é que Jorge conseguiu fazer participações no programa do Jô Soares, o famoso Viva o Gordo. Só 6 anos mais tarde, teria outra oportunidade de realizar um papel de grande visualização, interpretando Bob Bacall, na novela Sassaricano, um gerente de uma boate
e coreógrafo das... peraí. Como podemos chamar? Dançarinas, que trabalhavam ali. Durante a década de 80, gravou filmes, sendo o mais famoso Bete Balanço, onde fazia uma participação como ele mesmo. Em 1990, veio então o chamado que o colocou nos holofotes. Convidado pelo próprio Renato Aragão, Jorge entrou para o elenco dos Trapalhões, interpretando o Soldado Divino, ou o Soldado 24, se é que vocês me entendem, né? Um primo de Mussum, mas o grande boom da carreira ainda estaria por vir, principalmente devido à popularidade do Soldado Divino. A partir dali, o ator foi chamado para participar do famoso programa apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega, A Praça é Nossa, que, por sinal, é hoje um dos programas mais longínquos da televisão brasileira, estando há 33 anos sendo exibido no SBT. Foi ali que Jorge brilhou e levou para os lares brasileiros um dos primeiros personagens gays da história. Vera Verão foi um estouro. No próprio programa, quando entrava em cena, a audiência ia ao alvoroço, já que era gravado ao vivo. Seu bordão começou a ser replicado pela população nas conversas de rua e Jorge, assim, virou uma verdadeira celebridade. Um homem grande, espalhafatoso, simpático e bem-humorado, era o mais novo queridinho do Brasil. A fama era algo que deixava Jorge muito feliz. Conforme ele, graças a essa ascensão, ele conseguiu realizar todos os seus objetivos. No programa A Praça é Nossa, Vera Verão contracenou com várias celebridades, como Gretchen, Leandro e Leonardo, Roberta Close, Hebe Camargo e por aí vai. A personagem até ganhou uma própria peça, lotando todos os teatros pelos quais passava. Jorge também virou um famoso passista de escola de samba. Os desfiles marcam a primeira polêmica que o ator se envolveu. Em sua primeira aparição na passarela, Jorge entrou completamente nu, em uma posição de destaque do carro alegórico. Na época, ignorou totalmente as críticas e fez desse ato uma marca registrada sua. Outras muitas polêmicas marcaram a sua vida. Muitas. Infelizmente, marcadas por preconceito. Em 1997, Jorge foi até uma delegacia abrir um BO contra um gerente de uma agência bancária por racismo. Segundo Lafon, mesmo após retirar todos os seus pertences, celular, chaves, óculos, carteira, o segurança não quis deixá-lo entrar e o gerente, que estava vendo toda a situação, deu risadas. Talvez principalmente para os mais novos seja difícil entender o quanto foi um ato corajoso de Jorge, abrir essa denúncia e ainda chamar a mídia para cobrir o acontecimento. Mas as maiores polêmicas ainda estariam por vir. Em 1999, ele lançou sua autobiografia, intitulada de Vera Verão, Bofes e Babados. Na obra, embora não revele nenhum nome, expõe alguns casos que teve com personalidades famosas de diversos meios. O mais polêmico foi em relação a um grande jogador de futebol, que já até vestiu a camisa da seleção. Em 2001, uma grande injustiça recaiu sobre o ator. Jorge foi o líder disparado de uma votação ao público sobre quem eles queriam ver participando da segunda edição do programa Casa dos Artistas. Mesmo com a óbvia vontade do público, sua participação foi vetada. E nunca foi dada uma explicação a Jorge a respeito do porquê disso. O motivo para muitas pessoas é óbvio: o preconceito. Mas a grande polêmica, uma que afetou profundamente Jorge, aconteceu em 2002 e mudou a vida de Lafon. No Domingo Legal, programa do falecido Gugu, Jorge estava participando como Vera Verão. Foi chamado para participar do quadro Homens versus Mulheres. E, é claro, estava do lado das mulheres. Quem também iria participar do programa era o padre Marcelo Rossi, que iria se apresentar em uma breve pausa que aconteceria no jogo. Conforme Jorge e testemunhas do ocorrido,
O padre Marcelo não quis aparecer no palco com uma travesti, pois seria muito ruim para sua imagem perante os fãs e para a igreja. O padre nunca confirmou esse acontecimento, dizendo que o pedido não partiu dele e sim do próprio programa. De qualquer maneira, a produção pediu que ele se retirasse, enquanto Marcelo se apresentava. Mas Jorge se recusou a voltar ao programa após o religioso deixar o palco. Uma semana após esse evento, Jorge passou mal, no que foi considerado pelos médicos como uma crise hipertensiva. Lafon tinha problemas cardíacos e depressão. Foi essa crise que gerou uma sequência de internações que duraram até janeiro de 2003. Precisamente no dia 11 de janeiro, quando, para a tristeza de milhares de fãs, a eterna Vera Verão, ou Jorge Lafon, nos deixou, falecendo em um infarto fulminante. Muitos dizem que sua morte estava diretamente ligada ao episódio com o programa do Gugu. O enterro de Jorge atraiu, conforme informações da época, cerca de 5.000 pessoas. No local, até a polícia teve que ser chamada para conter os ânimos dos fãs, que seguravam faixas e gritavam o seu nome. Mesmo com a confusão, a despedida foi à altura do grande ator e homem que foi muito à frente do seu tempo. Após a sua morte, alguns prêmios foram criados em sua homenagem, sendo o mais importante o troféu Jorge Lafon, entregue para os destaques do Carnaval Carioca. Virou também um símbolo do movimento LGBTQ, devido à sua luta e coragem. Eu fico por aqui. Até a próxima, um grande abraço. Tchau!